Olá, sou André Novaes de Paula e hoje tenho o enorme prazer de estar aqui com um grande amigo e esta oportunidade não se coloca todos os dias porque o Leonardo está a trabalhar em Londres e tenho comigo Leonardo Oliveira, grande especialista em mídia. E hoje vamos falar sobre um assunto extremamente interessante. Devemos ter o nosso trabalho in-house ou numa agência? Como é que é melhor desenvolver? E o Leonardo agora, inclusivamente, tem um desafio desses, está a começar agora na Vodafone e tem exatamente esse desafio pela frente e é sobre isso que vamos falar. Muito obrigado, Leonardo, por estares aqui connosco. Primeiro diz-me o que é o teu role agora na Vodafone e muitos parabéns e muito sucesso para este novo desafio. Obrigado, é sempre um prazer falar contigo, sabes bem disso. A role em si é Senior Global Media Manager. Eu basicamente foram buscar precisamente para ajudar no in-housing, ou seja, a ideia já existia. Agora, de que forma e que iria ser realizada e que está a ser concebida, ainda estava por apurar. E agora estamos a definir quais vão ser os trâmites e de que forma, se vai ser completamente in-house, se vai ser completamente source, recrutar as pessoas para todas as funções, ou se vai ser um modelo híbrido, ou se vai ser de outra forma ainda distinta. Portanto, vamos ter que discutir e de certa forma levar desde o processo inicial, que é desde a conceptualização, desde definir quais são os trâmites, até depois à implementação. Então agora agarro já nisso e muito obrigado por essa fantástica explicação e muito sucesso, porque não deve ser uma tarefa fácil. E explica-me quais é que são as vantagens e desvantagens de um modelo ou de outro, e depois já falamos dos modelos híbridos, mas agora de um e do outro. E tu já estiveste do lado da agência, estás agora do lado de cliente, portanto conheces perfeitamente ambas as realidades. Isto é muito mais complexo, é mais abstrato do que se pode pensar, porque primeiro neste caso particular é globalmente, não é só um país, não é só um mercado. Se, por exemplo, em Portugal já é difícil recrutar talento que tenha umas skills específicas, se formos a pensar globalmente, há países onde é muito mais difícil recrutar. E depois não é só para uma função, é para várias funções. Por exemplo, em mídia temos desde programático, temos paid search, temos display, temos paid social, e são muitas roles, são muitas funções, e depois com vários níveis, com diferentes responsabilidades e com diferentes skills que temos que recrutar. E depois, além de recrutar, é preciso manter essas pessoas motivadas, porque para conseguir que elas fiquem e que tenham motivação para permanecer na empresa. E isso não se faz de um dia para o outro, é preciso estabelecer processos, estabelecer estímulos e de certa forma manter esses ativos contentes, não é? E por isso é que neste caso em específico não estamos a pensar de certa forma cortar relações com a agência, com as agências, não é só uma, são várias, mas é de certa forma uma colaboração que terá moldes diferentes, mas tentamos continuar com essa colaboração. E diz-me uma coisa, para quem está numa empresa e que resolve ter tudo do seu lado, portanto sem agência, quais é que tu achas que são os grandes desafios? É precisamente a motivação e depois a parte de manter-se on top em todas as vertentes, as especialidades de mídia, porque se formos a falar de paid social, há sempre coisas a surgir, ou paid search, sempre novas features, novas funcionalidades, novas ferramentas. As agências, como têm vários clientes e têm muito mais acesso à informação, até dos vendors, dos Googles, do Facebook, de todas as plataformas, têm muito mais acesso e mais rapidamente formação e acesso à informação do que têm normalmente os clientes, se fizerem diretamente. Então, e esses recursos, essas pessoas especializadas chegam lá facilmente e aprendem, desenvolvem e de certa forma implementam logo aquilo que aprenderam de certa forma muito mais rapidamente do que no lado do cliente. E depois é a forma de como é que vamos manter estes recursos felizes no lado do cliente, de que certa forma também
conseguimos ter uma perspectiva de carreira para eles, porque se de um lado do cliente, para onde é que eles vão subir, não é? E no lado da agência há vários sítios para onde tu podes ir, normalmente. Há vários sítios para onde tu podes ir. E depois é o facto de trabalhares um cliente e é apenas isso. Enquanto no lado da agência tu tens vários clientes, podes trabalhar todos, podes mudar uma determinada área para outra, não é? Então, e agora, imagina um cliente que não tem praticamente recursos internos e que só quer trabalhar com uma agência. Pronto, tem alguém que obviamente coordena, mas quer somente trabalhar com agência ou agências. Quais é que são aí os grandes desafios, as vantagens e desvantagens nesse caso? Bem, agência só. E depois há outra coisa, que é trabalhar só com uma agência ou com várias agências. Sim, claro. Pode ser. Há agências que dividem dentro de um determinado canal, por exemplo, dividem entre agências, não clientes, que dividem o trabalho entre várias agências num determinado canal. Em termos de limitações, o know-how, é a data que chega lá, é a expertise, é a facilidade e a flexibilidade em termos de fazer as coisas de um momento para o outro, e é ter toda aquela informação do lado deles e perceberem o que é que podem fazer com ela. Porque aí estamos à espera que a agência tenha a proatividade de dizer: olha, nós temos isto, temos aquilo, podemos fazer isto e aquilo, correto? Se tivermos tudo do lado da agência, dependemos deles. Se tivermos do nosso lado e soubermos o que é que podemos fazer com ela, aí temos toda essa possibilidade. E agora vamos ver então modelos híbridos, em que temos recursos internos que fazem trabalho e a agência que depois dá apoio. Como é que se dividem as tarefas? O que é que calha a cada um? No teu entender, como é que deve ser esse modelo híbrido e quais é que são as variações? Porque é uma gradação, não é? Ou mais para um lado ou mais para o outro. Isso poderá ser acho que é cada vez a tendência, porque vê-se muitos clientes a passarem a fazer in-house. É quase uma trend. E as agências a tentarem dar suporte em termos de inovação, em termos de consultoria e em termos de auditoria. Essas três são as três principais vertentes. Eles veem o que está a ser feito, dão algumas sugestões, trazem inovação e trazem também aquilo que é o treino, consultoria e o treino para os recursos. E acho que é um dos modelos que se vê adotar muito hoje em dia. Além disso, há a parte da criatividade, que também é muito importante. E agora estamos a falar em modelos abstratos, obviamente, mas se nós pensarmos, por exemplo, em termos de e-commerce, que já apresenta desafios completamente diferentes, o que é que tu achas que são as variantes que nós encontramos aí nesse caso? Porque muita coisa também depende do cliente, em termos de negócio, de conhecimento de negócio, já envolve outro tipo de meios. O que é que tens a dizer sobre isso? O e-commerce, já começamos a falar de métodos de pagamento, começamos a falar de como é otimizar para melhorar a taxa de conversão quando o utilizador já está num processo adiantado, quando o utilizador já quis o produto, não é? Já está com o objetivo de obter o produto. Aí há muita coisa que pode ser feita, até no processo de follow-up, não é? Mas eu acho que a principal vantagem das agências relativamente quer ao cliente, quer à plataforma de e-commerce, normalmente é a escala, que tem muito mais possibilidade de crescer, porque tem outros clientes, porque tem outro know-how que o cliente e que as plataformas de e-commerce estão muito mais restritas e não têm essa capacidade. E agora, para terminar, só muito rapidamente, se tu tivesses que definir que tipo de agência gostarias de trabalhar, o que era o modelo perfeito para ti? Tipo de agência? Em que sentido? Como é que a agência deve ser em termos de proatividade? O que é que para ti é o modelo perfeito? Eu acho que o modelo híbrido cliente-agência, acho que o modelo híbrido é o mais eficaz hoje em dia. Acho que o know-how tem que ficar parte da agência também e parte do cliente. Portanto, acho que o modelo híbrido é o mais eficaz. Agora, os moldes é que isso depende muito de cliente para cliente e da agência para agência. O tempo passa num instante. Muito obrigado, Leonardo. Diz-me só, onde é que tu podes ser encontrado? No LinkedIn, acho que é a melhor plataforma para me encontrar. Leonardo Oliveira, sigam-no, que vale a pena. Sou André Novaes de Paula, mais uma vez, continuem aqui com as entrevistas com o Marketing Guru. Já sabem que me podem encontrar no YouTube, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn também. Muito obrigado, até à próxima entrevista. Obrigado, Léo. Obrigado.